Olá, boa noite. Veja os destaques do Jornal Capixaba. 20 anos após o crime, polícia arquiva inquérito sem saber quem matou Isabela Cassani. A adolescente tinha 15 anos quando foi estuprada, morta e o corpo encontrado na Baía de Vitória. Com a prescrição do crime, mesmo que o assassino seja localizado, ele não poderá mais ser processado, julgado e preso. Família do servidor aposentado que morreu atropelado em Vila Velha por um motorista bêbado critica a soltura do homem que provocou o acidente. A fiança foi reduzida de 50 mil para 5 mil reais. Em Vitória, motorista com sinais de embriaguez atropela a mulher. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. Veja também, as 4 organizações sociais que administram hospitais públicos estaduais são investigadas, inclusive na Operação Lama Cirúrgica, que apura a falsificação e o fornecimento de materiais descartáveis. E o secretário estadual de Saúde diz que o atual modelo de gestão dos hospitais não é o adequado. E mais, acordo entre Sindicato dos Rodoviários e Prefeitura acaba com estacionamento irregular de ônibus nas ruas ao redor do terminal de Vila Velha. Mas motoristas continuam sem lugar para deixar os coletivos e podem ser multados. Agora, no Jornal Capixaba. 20 anos após um crime bárbaro que chocou o Espírito Santo, a Polícia Civil pediu ao Ministério Público o arquivamento do inquérito sobre o assassinato de Isabela Cassani, sem saber quem foi o autor do homicídio. A adolescente de 15 anos foi estuprada, morta e o corpo encontrado na Baía de Vitória. O delegado-geral da Polícia Civil não acha que houve falhas na investigação. José Darcy Arruda acredita que a falta de recursos tecnológicos na época do crime dificultou a produção de provas e a solução do caso. 2 décadas sem respostas. As investigações sobre a morte da estudante Isabela Cassani foram encerradas após 20 anos. Sem descobrir a autoria do crime, o delegado-geral da Polícia Civil anunciou nesta tarde o pedido de arquivamento do caso. Eu não acredito em falha, né? Porque nossos profissionais são muito bons. Infelizmente, naquela ocasião, os recursos eram mínimos possíveis. A gente não tinha o que nós temos hoje, que são tecnologias avançadas, câmeras de vídeo monitoramento, rastreamento de aparelhos celulares, né? Não tínhamos naquela época computadores, notebook, era máquina de escrever, era um delegado tão somente, mas foram feitas durante esses 20 anos todas as diligências possíveis dentro da possibilidade da Polícia Civil. A adolescente foi agredida, estuprada e morta na noite do dia 24 de outubro de 1999. A investigação gerou um inquérito de 875 páginas e passou pelas mãos de 11 delegados. 48 exames de DNA foram realizados em suspeitos e todos deram negativo. 5 pessoas chegaram a ser presas, mas foram liberadas após a polícia comprovar que elas não tinham ligação com o crime. No dia do crime, Isabela saiu da residência em Jardim da Penha para dormir na casa de uma amiga no centro de Vitória, mas ela nunca chegou ao destino. O corpo da adolescente foi encontrado na Baía de Vitória no dia seguinte, dia 25 de outubro de 1999. O que foi colhido da moça a característica foi de um sexo masculino. Todas as pessoas possíveis e imaginárias que poderiam ter tido um contato com ela foram levados aos autos. Mais de 60 pessoas foram ouvidas, né, e foram colhidos material. Então a polícia ela se esmerou. O que eu quero dizer é que se nós tivéssemos mais tecnologia naquela ocasião, talvez a nossa sorte fosse diferente. Este vídeo mostra a última vez que Isabela foi vista no mesmo dia do crime. Nas imagens, a adolescente aparece buscando informações em um posto de combustível na Avenida Beira-Mar. Na ocasião, a suspeita da polícia era de que a adolescente desceu do ônibus antes de chegar ao destino, devido ao trânsito que se formou na cidade por conta de um show. Para o delegado responsável pela divisão de homicídios e proteção à pessoa, não houve falhas, mas uma série de fatores prejudicou a investigação. Em 99, você não tinha um cerco eletrônico, você não tinha, as redes sociais não eram como essa hoje em dia, você não tinha muitas câmeras funcionando para a gente poder, né, saber onde a pessoa foi, rastrear, ver o que aconteceu.
Então você não tinha muita coisa, inclusive a gente não tinha nem um laboratório de DNA. Para a Polícia Civil, o caso Isabela Cassani ficou marcado. Um crime sem respostas e que, segundo o delegado, serve de exemplo. É um caso emblemático. Eu estava conversando com o chefe de polícia, seria interessante encaminhar para estudo na academia, para os novos delegados entenderem como que era a polícia funcionava, como que a polícia funciona hoje, como que você consegue trabalhar com muito menos do que se tem hoje. Eu acho muito interessante. Esperamos ainda, de certa forma, mesmo com o arquivamento dos autos, mas se nós tivermos notícia de quem é o autor, a gente ainda pode desenvolver algumas diligências, mas só mesmo para saber quem foi, porque mais nada pode ser feito em relação à punição, com relação a essa autoria do crime. A família do servidor aposentado que foi atropelado e morto no fim do mês passado em Vila Velha por um motorista bêbado criticou a soltura do homem que provocou o acidente. Ele teve a fiança reduzida de 50 mil para 5 mil reais. O irmão da vítima cobra mais punição para quem bebe e dirige. Gino é irmão do aposentado Luiz Cláudio Ferreira da Silva, de 62 anos, morto no final do mês passado, depois de ser atropelado no bairro Guaranhuns, em Vila Velha. O homem que atropelou e matou Luiz Cláudio foi o técnico ortopédico Lucas Schneider, de 23 anos. Ele foi solto na noite de segunda-feira depois de pagar 5 mil reais de fiança. A justiça havia arbitrado anteriormente o valor em 50 mil, mas a defesa recorreu. O irmão da vítima fez um desabafo. Uma vida que valia 50 mil, para mim uma vida não tem preço, realmente reduziu agora para 5 mil reais. Gino diz que a família está se sentindo punida 2 vezes e injustiçada. A gente se sente injustiçado, não somente em questão do que já aconteceu conosco, que já aconteceu, mas possivelmente do que possa vir a acontecer com as famílias futuras. Né? Porque já é uma pessoa que ela é reincidente, ela já tem três reincidências de delitos. Então, quer dizer, meu irmão virou uma estatística e a pessoa está na rua, com certeza vai voltar a dirigir e vai voltar a cometer esse tipo de infração. Além da redução da fiança em 90%, a justiça proibiu Lucas de frequentar bares e boates. A justiça determinou ainda que o motorista fique em casa durante a noite. Ninguém da família, nem ele, nem ninguém, não entrou em contato, não teve referência nenhuma, não teve condolências nenhuma, não teve contato com a nossa família. Gino também cobrou leis mais severas para quem bebe e dirige. Na avaliação dele, é preciso punir mais. Até quando vai acontecer? Até quando vai haver estatísticas? Até quando vai haver pessoas sendo mortas e as pessoas que cometem o delito não serem punidas? Porque eu acho que os órgãos fiscalizadores não têm que investir em campanhas preventivas. Todo mundo sabe que não tem que beber e dirigir. Tem que ser campanhas repreensivas. Repreender realmente a pessoa que comete um delito desse, um assassinato desse, perdeu o direito de dirigir. O aposentado Luiz Cláudio Ferreira da Silva foi atropelado e morto quando voltava de uma pescaria. Câmeras de vídeo monitoramento flagraram o atropelamento. As imagens mostram a moto arrastando no chão. Na sequência, aparece o carro. Nesse outro vídeo, o motorista Lucas Schneider aparece com sinais de embriaguez. Latas de cerveja foram flagradas dentro do carro. No dia do crime, segundo a polícia, Lucas afirmou ter bebido com uns amigos em um motel antes do acidente. Ele fez teste do bafômetro que comprovou o consumo de bebida alcoólica. O advogado de defesa de Lucas Schneider informou por meio de uma mensagem que a família do rapaz tem interesse em se retratar pelo ocorrido, mas que está esperando que os ânimos se acalmem para que isso aconteça. Um motorista com sinais de embriaguez atropelou uma mulher no final da manhã de hoje na Enseada do Suá, em Vitória. Segundo a polícia, o homem se recusou a fazer o teste do bafômetro. O atropelamento foi aqui, em uma rua tranquila e sem saída da Enseada do Suá. Esse homem, que trabalha próximo ao local, presenciou o atropelamento. Ele disse que se assustou com a velocidade do carro dirigido por Maxwell Alves de Oliveira. Não sei se ele estava com o celular na mão, o que é que ele estava, porque ele desviou e abarou um carro, e esse carro veio colidir com o outro, e esse outro veio colidir com o outro, onde tinha uma senhora mexendo no porta-mala, daí ela ficou semi-imprensada no automóvel. A testemunha conta ainda que o motorista, depois do impacto, não prestou socorro. Ele não fez nada, simplesmente saiu acelerando, quase atropelando outro rapaz que ia passando e se evadiu do local.
Pedaços do carro conduzido por Maxwell ficaram aqui no chão. A testemunha disse que a vítima é uma médica que trabalha a poucos metros daqui na Secretaria Estadual de Saúde. Ela foi socorrida e já está em casa. Neste outro carro, do outro lado da rua, estão as marcas do acidente. O suspeito foi conduzido momentos depois para a delegacia. Ele se recusou a fazer o teste de bafômetro, mas os policiais confirmaram que ele tinha sinal de embriaguez. Na Delegacia Regional de Vitória, o motorista disse que não atropelou a mulher. Falou para os policiais que outras 2 pessoas entregaram um carro para ele depois do acidente e que não sabia o que tinha acontecido. As 4 organizações sociais que administram hospitais estaduais estão sob investigação, inclusive na Operação Lama Cirúrgica. A informação foi passada hoje pelo secretário estadual de Saúde. Nésio Fernandes também falou sobre o fato de a organização, que vai assumir interinamente a administração do Hospital Infantil de Vila Velha, ser alvo de investigação no Rio. Ele disse que um levantamento foi feito antes da contratação e não apontou nenhuma incorreção da Gnose. O secretário de Saúde confirmou que a nova organização social responsável pela administração do Hospital Infantil e Maternidade de Vila Velha, o IMABA, passou por auditoria no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Um dos pontos analisados seria a compra de medicamentos com preço acima do mercado. Mas o secretário disse que essa investigação não é preocupante. A organização demonstrou nos autos do Tribunal de Contas dos municípios no Rio de Janeiro que não havia superfaturamento e que não havia nenhum tipo de incorreção na prática dos contratos que ela administrava. De acordo com o secretário, o Instituto Gnose vai assumir a administração do IMABA pelos próximos 6 meses. Atualmente, a Organização Social de Saúde passa por uma fase de transição no hospital para substituir o Instituto de Gestão e Humanização, o IGH, que teve o contrato rompido após indícios de irregularidades. Nésio Fernandes afirma que o Instituto passou por uma avaliação antes da decisão. Nós visitamos várias organizações sociais no Brasil ao longo deste ano para poder aprofundar o domínio, conhecer mais experiências do modelo, ver que formas diferentes de contratualização, monitoramento existem no país. Nesse processo de visita, nós acabamos conhecendo experiências interessantes, como a do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, da própria Santa Catarina, da Gnoses e outras organizações sociais. Nós fizemos um levantamento prévio, antes da contratação, de toda e qualquer pendência que poderia haver com a Gnoses e levantamos que não havia nenhum tipo de condenação ou incorreção. O Instituto Gnose deve assumir efetivamente a gestão do IMABA a partir de novembro, após esse período de transição. Segundo o secretário, outras organizações sociais foram sondadas, mas a maioria recusou assumir o contrato, considerado de risco. Não existe nenhuma garantia de que a organização social permaneça depois de 180 dias. Ela entendeu que era um contrato de risco, um contrato emergencial, um contrato que tem o dia possível de iniciar entre o dia 8 e 14 de novembro e 180 dias após, nós já devemos ter finalizado o certame de chamamento público da contratação da OS definitiva que vai administrar o IMABA. Segundo o secretário, as 4 organizações sociais que comandam administrações de hospitais aqui no estado são investigadas, inclusive na Operação Lama Cirúrgica, que apura a falsificação e fornecimento de materiais descartáveis. Nós temos algumas investigações em andamento que relacionam a lama cirúrgica, algumas investigações a respeito do Tribunal de Contas, também algumas organizações sociais. E nós entendemos que, até o presente momento, não há nenhum tipo de indício, não há nenhum tipo de incorreção evidente que aponte qualquer tipo de dano ao erário ou desvio de recursos públicos. Nós estamos aguardando e colaborando com todas as investigações para poder, após isso, ter condições de tomar uma decisão objetiva. Na opinião dele, o atual modelo de organização social não é adequado para o Estado e deve ser substituído pela Fundação de Saúde, um projeto de gestão hospitalar que foi aprovado recentemente na Assembleia Legislativa. O problema do modelo das organizações sociais, ela tem questões que a longo prazo não o tornam sustentáveis em muitas experiências. Não é à toa que hoje, em praticamente 100% dos estados brasileiros, o modelo está sendo submetido a auditorias, investigações e relacionado a vários casos de malversação de recursos públicos. Veja no próximo bloco. Acordo entre Sindicato dos Rodoviários e Prefeitura acaba com o estacionamento irregular de ônibus nas ruas ao redor do terminal de Vila Velha. A gente volta já.
Um acordo entre o Sindicato dos Rodoviários e a Prefeitura acabou com o estacionamento irregular de ônibus nas ruas ao redor do terminal de Vila Velha e que vinha provocando problemas no trânsito da região. Mas os motoristas continuam sem lugar para deixar os coletivos e reclamam que, além de perder tempo do horário de almoço em busca de uma vaga, ainda podem ser multados. Depois de meses de muito transtorno, motoristas que passam pela Rua Europa, no sentido Terceira Ponte, em direção à Glória, ao lado do terminal de Vila Velha, não encontraram mais ônibus do Transcol estacionados de forma irregular, atrapalhando o trânsito. Aqui melhora sim, porque ainda mais quando a gente vem, né, e às vezes os ônibus daqui quer sair, atrapalha bastante o fluxo, né, da via. Os ônibus ocupavam uma faixa em frente a uma faculdade. Sem espaço para estacionar, motoristas se viam obrigados a desrespeitar a sinalização, que proíbe estacionar e parar veículos. No sentido contrário, para quem segue da Glória em direção à Terceira Ponte, este trecho em frente ao terminal também deixou de ser ocupado pelos ônibus. Aqui, a presença dos veículos atrapalhava o trânsito, principalmente nos horários de pico. Os ônibus deixaram os locais proibidos depois de um acordo entre o Sindicato dos Rodoviários e a Guarda Municipal de Vila Velha. Depois disso, o trânsito aqui na região melhorou, mas o problema dos motoristas de ônibus não. Eles ainda continuam sem um local adequado para poder estacionar. Segundo este motorista, depois do acordo, as vagas ficaram escassas. Com isso, eles perdem grande parte do tempo reservado para o almoço para conseguir uma vaga. A gente tem 1 hora para poder de descanso de intervalo. A gente perde para poder estacionar e a gente também tem que sair com o carro mais cedo para poder botar o ônibus lá na plataforma para poder sair no horário. Uma das soluções apresentadas pela Prefeitura de Vila Velha, a Ceturb, logo depois que as linhas do terminal de Itaparica foram transferidas para o de Vila Velha, foi usar o espaço de terrenos próximos ao terminal, mas a ideia não foi para frente. Enquanto isso, guardas municipais ameaçam motoristas que estacionam em locais proibidos de multa. Bom, esse tempo atrás estão multando, do lado de cá, do lado de lá, botar aí, estão multando. É nosso dinheiro que está indo embora, né? Enquanto a confusão no terminal de Vila Velha continua, as obras de reforma do terminal de Itaparica ainda não têm prazo para começar. O processo de licitação para a escolha da empresa que vai realizar a obra está em andamento. No dia 20 de novembro serão abertos os envelopes com as propostas das empresas interessadas. As obras só poderão ser iniciadas após essa fase. A Prefeitura de Vila Velha informou que a orientação da Guarda Municipal aos motoristas é estacionar em vias liberadas ou em locais indicados pelo município, como a Rua Moema. Já a Ceturb informou que continua procurando soluções para melhorar o trânsito no entorno do terminal de Vila Velha. Uma das medidas tomadas é recolher nas garagens ônibus que vão ficar mais de 1h30 parados. O veleiro Escola Capitã Miranda, do Uruguai, atracou no Porto de Vitória e será aberto amanhã para visitação. O navio foi construído em 1930 para pesquisas hidrográficas e realiza viagens de instrução de guardas da Marinha do Uruguai. Desde 1978, o navio virou escola. A visitação acontece das 2 às 5h30 da tarde, na sexta e no sábado, e é gratuita. O acesso ao veleiro pode ser feito, ou melhor, o acesso ao veleiro será pelo portão localizado em frente ao Palácio Anchieta. Estudantes de escolas públicas e particulares de todo o estado estão expondo 112 projetos voltados para a economia ecológica e o desenvolvimento sustentável. Eles participam da 16ª Semana de Ciência e Tecnologia, que acontece até amanhã no Centro Estadual de Educação Técnica Vasco Coutinho, em Vila Velha. Depois de meses de trabalho, alunos do curso de informática da Escola Técnica Vasco Coutinho conseguiram desenvolver um protótipo que integra a piscicultura e a hidroponia, que é o cultivo de plantas com uso de água. Todo o sistema é automatizado. Sensores controlam a temperatura e pH da água e as informações são enviadas em tempo real para o celular. Os dejetos dos peixes, eles com os efluentes da água são impulsionados para o filtro biológico, é filtrado
e é passado para as plantas. As plantas, elas necessitam dessa água, fazem o ciclo natural delas e é voltado para os peixes. O projeto dos estudantes segue o tema da Semana de Tecnologia, que é a bioeconomia, voltada para a sustentabilidade. A intenção deles, integrando os dois sistemas, é diminuir os custos e, ao mesmo tempo, aumentar a produtividade. Como você tem um controle maior, quando tem algum movimento atípico de pH ou a temperatura está subindo muito rápido, você precisa ter um controle, você tem essa resposta muito mais rápida. Um projeto de alunos de uma escola estadual de tempo integral de Colatina está transformando parte do lixo orgânico produzido em biofertilizante. Em 8 meses, eles conseguiram produzir 8 litros. No projeto, eles utilizam principalmente restos de cascas de frutas que passam por um processo de compostagem. A ideia deles é expandir o projeto para outras escolas. O nosso grande projeto é sensibilizar as outras escolas, levar essa ideia e que essas escolas, em conjunto com as famílias, também façam isso em suas casas. Na feira também encontramos esse protótipo criado por estudantes do curso de design da UVV em parceria com a Vale, que utiliza a realidade virtual para treinar pessoas para trabalharem em uma subestação de energia elétrica. Esse treinamento é de risco, porque mexe com eletricidade e tudo mais. Aí também gasta muito tempo para fazer todo o procedimento da pessoa. Aí ela pode entrar aqui e treinar quantas vezes ela quiser. Além de projetos complexos que demandam muita tecnologia, na feira foram apresentados trabalhos considerados simples, mas com grande relevância social. É o caso do projeto desenvolvido pela professora Edna, do curso de modelagem do vestuário do Vasco Coutinho. Ela teve a ideia de criar uma prótese de silicone e um sutiã adaptado para mulheres que tiveram câncer de mama e precisaram passar pela cirurgia de mastectomia. A inspiração dela foi a aluna Emília, que realizou a cirurgia em um dos seios há 4 anos e não se adapta com os sutiãs oferecidos no mercado. Os que tem no mercado, eles são muito pesados e de acordo com a necessidade dela, esse gerou uma peça bem leve, onde ele acomoda bem, gera um volume, mas ele não tem peso. Ele se tornou bem levinho de acordo com a necessidade dela. E começamos a estudar uma forma de fazer uma prótese que realmente deixasse a gente mais bonita e desse conforto. Eu me olhei e consegui me olhar no espelho. A primeira vez que eu coloquei o sutiã foi como se uma noiva colocasse vestido para entrar numa igreja. Eu botei o sutiã, pude me olhar no espelho, como eu fiquei bonita. E foi assim, nasceu o projeto. Esse ano, 112 projetos estão sendo expostos na Semana de Tecnologia. São trabalhos de estudantes de escolas públicas e privadas de todo o estado. É colocar em prática aquilo que ele aprendeu no decorrer do ano letivo. Então são essa garotada que nós temos que estar formando, né? Que eles tenham conteúdos contextualizados, significativos e que realmente dá resposta à sociedade. É para isso que nós formamos os nossos alunos. E o Jornal Capixaba termina aqui. Fique agora com o Jornal da Band. Obrigado pela sua audiência, uma boa noite e até amanhã.